Bem-vindo ao Palavras que Transformam. Feche os olhos por um instante. Sinta sua respiração. Sinta seu coração batendo no peito. Neste momento preciso, uma força extraordinária adormece em você. Um poder que você sempre possuiu, mas que talvez tenha esquecido. Esta força não pertence aos santos, aos sábios ou aos escolhidos. Ela é sua. Ela apenas espera que você a reconheça. Hoje, vamos explorar juntos as dimensões ocultas do seu ser. Esses territórios interiores onde nascem as transformações impossíveis, onde se criam as curas inexplicadas, onde se manifestam o que chamamos de milagres. Esta jornada não será apenas uma teoria. Será um convite para reconhecer em você essa centelha divina que os místicos de todos os tempos descreveram. Essa luz que nunca se apaga, mesmo nas suas noites mais escuras. Fique comigo até o final, pois as últimas revelações podem mudar para sempre sua forma de perceber o que você é capaz de realizar. Abra seu coração e vamos começar. Capítulo 1. A força invisível que habita em você. Desde o início dos tempos, a humanidade pressentiu que uma dimensão invisível governa o mundo visível. As civilizações antigas falavam de energia vital, sopro divino, força cósmica. Os chineses chamavam de Qi, os hindus de Prana, os cristãos de Espírito Santo. Hoje, a ciência moderna começa a tocar o que os sábios sabiam intuitivamente. Não somos apenas carne e ossos, somos também, e talvez principalmente, seres de energia, concentrações de vibrações em um oceano de consciência. Pense no seu celular. Você não vê as ondas que o atravessam, e no entanto elas transportam sua voz pelo mundo. Da mesma forma, você emite constantemente frequências invisíveis que moldam sua realidade. Essa força interior que você possui não é metafórica. Ela é real, mensurável, tangível em seus efeitos. Cada pensamento que você mantém gera um campo eletromagnético. Cada emoção que você sente modifica a química do seu corpo. Cada intenção que você coloca envia uma onda no próprio tecido do universo. Mas aqui está o fascinante. Essa força não age segundo sua vontade consciente. Ela responde às suas convicções mais profundas, às suas crenças mais arraigadas, ao que você realmente sente nas profundezas do seu ser. Você pode desejar algo com todas as suas forças, mas se no fundo de você não acredita merecer, se uma parte oculta de você sussurra, "Isso não é para mim", então essa contradição interna neutraliza seu poder criador. É por isso que tantas pessoas rezam, visualizam, afirmam, sem nunca ver seus desejos se manifestarem. Não porque o universo não escuta, mas porque elas emitem sinais contraditórios. A chave do poder interior reside no alinhamento. Quando seus pensamentos, suas emoções e suas crenças vibram em uníssono, quando não há mais guerra civil no seu ser, então você se torna um canal puro para a manifestação. Imagine um rio. Quando seu curso é claro e desobstruído, a água flui com força e poder. Mas quando pedras obstruem sua passagem, quando barragens retêm seu fluxo, então sua força se dispersa, se perde. Seu poder interior funciona exatamente assim. As dúvidas são barragens. Os medos são pedras. As crenças limitantes são obstáculos que fragmentam sua energia criadora. Mas há uma boa notícia. Esses obstáculos não são reais. Eles são construídos pela sua mente. E o que foi construído pode ser desconstruído. No fundo de você, sob todas as camadas de condicionamento, sob todas as feridas e medos acumulados, reside um poder intacto, puro, ilimitado. Esse poder é sua essência verdadeira. Os milagres não violam as leis da natureza. Eles revelam leis mais profundas que a ciência apenas começa a vislumbrar. Leis que conectam a consciência à matéria, o invisível ao visível, a intenção à manifestação. Você nasceu com esse poder. Ele nunca te deixou. Você simplesmente esqueceu, como um rei que teria esquecido seu reino e viveria como mendigo. O primeiro passo para reconquistar seu poder não é adquirir algo novo. É lembrar o que você sempre foi. Capítulo 2. Quando a consciência molda a matéria. Em 1927, Werner Heisenberg revolucionou a física com seu princípio da incerteza. Ele descobriu que o próprio ato de observar uma partícula modifica seu comportamento
O observador influencia o observado. A consciência afeta a matéria. Esta descoberta, inicialmente rejeitada como absurda, é hoje um dos pilares da física quântica. Ela abre uma porta vertiginosa. E se tudo o que consideramos uma realidade objetiva não fosse na verdade senão uma construção da nossa consciência, os experimentos se multiplicaram desde então. No famoso teste da dupla fenda, os fótons se comportam como ondas ou como partículas dependendo se são observados ou não, como se a realidade esperasse o olhar da consciência para decidir sua forma. Mas o que é verdade na escala quântica também é na nossa escala. Sua mente pode realmente influenciar sua realidade cotidiana? A resposta vem de um campo inesperado. A biologia. As pesquisas sobre epigenética demonstraram que nossos pensamentos e nossas emoções podem ativar ou desativar certos genes. O estresse crônico modifica a expressão do nosso DNA. A meditação regular faz o mesmo, mas no sentido positivo. Seu corpo não é uma máquina biológica determinada geneticamente. É um organismo vivo que responde constantemente aos sinais da sua consciência. Pense no que acontece quando você tem medo. Seu coração acelera, suas palmas ficam úmidas, seu estômago se contrai. Seu corpo reage instantaneamente a um evento que existe apenas no seu pensamento. O medo pode ser totalmente imaginário, um perigo que talvez nunca aconteça. E, no entanto, seu corpo o vive como real. Isso significa que seu corpo não faz diferença entre o que é realmente vivido e o que é intensamente imaginado. Esta descoberta é revolucionária. Se você visualiza algo com clareza suficiente, se você o sente com intensidade suficiente, seu corpo começa a se adaptar como se isso já fosse real. Seus neurônios criam novas conexões, seus hormônios se ajustam, seu sistema nervoso se reconfigura. É assim que funcionam os atletas de alto nível. Eles não se contentam em treinar fisicamente. Eles visualizam suas performances nos mínimos detalhes. E essa prática mental produz efeitos físicos mensuráveis, mas isso vai ainda mais longe. Estudos sobre o efeito placebo mostraram que pacientes tomando pílulas de açúcar podem curar verdadeiras doenças, simplesmente porque acreditam estar tomando um medicamento eficaz. Sua crença ativa os mecanismos naturais de cura do seu corpo. Inversamente, o efeito nocebo demonstra que a crença em um mal pode criar sintomas reais. Pessoas que receberam um diagnóstico errado de doença grave desenvolveram os sintomas dessa doença, até que o erro fosse descoberto. O que isso nos ensina? Que sua mente possui um poder de criação muito mais vasto do que você imagina. Que a fronteira entre o interior e o exterior, entre o mental e o físico, é muito mais tênue do que você pensa. A água constitui cerca de 70% do seu corpo. Ora, experimentos fascinantes realizados com água mostraram que ela reage às intenções humanas. Cristais de água expostos a palavras benevolentes formam estruturas harmoniosas. Aqueles expostos a palavras negativas criam formas caóticas. Se a água reage assim às intenções humanas, o que acontece no seu corpo, que é majoritariamente composto de água, quando você mantém pensamentos amorosos ou odiosos em relação a si mesmo? Cada célula do seu ser banha no campo da sua consciência. Cada órgão recebe as mensagens dos seus pensamentos. Seu corpo é um espelho vivo do seu mundo interior. É por isso que as curas espontâneas, embora raras, existem. Pessoas diagnosticadas com cânceres incuráveis viram seus tumores desaparecerem depois de operarem uma mudança profunda em sua forma de pensar e sentir. Esses casos, estudados meticulosamente pela medicina, não podem ser explicados pelos tratamentos convencionais. Algo mais interveio. Algo que diz respeito ao poder da consciência sobre a matéria. Você não precisa ser um cientista para experimentar essa verdade. Observe simplesmente. Quando você está alegre, energético, cheio de esperança, como está seu corpo? E quando você está deprimido, ansioso, desesperado, como ele reage? A conexão é evidente. Seu estado de consciência determina seu estado físico. E se você pode influenciar seu corpo por seus pensamentos, o que te impede de influenciar também as circunstâncias da sua vida? Pois a matéria do seu corpo e a matéria do mundo exterior obedecem às mesmas leis fundamentais. Tudo é energia, tudo vibra. E sua consciência é o maestro dessa sinfonia vibratória. Capítulo 3. A linguagem secreta das emoções.
Provavelmente te ensinaram que as emoções são reações, respostas automáticas aos eventos externos. Algo acontece e você sente uma emoção correspondente. Mas essa visão é incompleta. As emoções não são apenas efeitos, elas são também causas. Elas não apenas refletem sua realidade, elas a criam. Aqui está uma verdade que poucas pessoas compreendem. A emoção é a linguagem que o universo fala. Os pensamentos são importantes, mas são as emoções que dão poder aos pensamentos. Você pode pensar, quero ser feliz 1000 vezes por dia. Mas se você não sente a felicidade, se seu corpo não vibra na frequência da felicidade, então seu pensamento permanece estéril. Inversamente, quando você sente profundamente uma emoção, quando todo o seu ser está imerso nessa frequência, então você emite um sinal poderoso que atrai experiências correspondentes. É o que os místicos sempre souberam. Para manifestar algo, você deve primeiro tornar-se a vibração dessa coisa. Você deve sentir o que sentiria se seu desejo já estivesse realizado. Isso pode parecer paradoxal. Como você pode sentir a alegria da realização antes da própria realização? Como você pode vibrar na frequência da abundância quando vive na falta? É precisamente aí que reside o segredo. Você deve aprender a gerar a emoção independentemente das circunstâncias externas. Você deve tornar-se o criador dos seus estados interiores em vez de sua vítima. Pense em um ator que deve chorar para uma cena. Ele não espera que um evento triste aconteça. Ele gera a emoção de dentro, reconectando-se a memórias, usando sua imaginação, entrando em um certo estado de consciência. Você possui exatamente o mesmo poder. Você pode escolher conscientemente em qual estado emocional quer viver, não negando a realidade ou se forçando a ser positivo, mas compreendendo que suas emoções são instrumentos que você pode aprender a tocar. A gratidão é uma das emoções mais poderosas que você pode cultivar. Por quê? Porque a gratidão envia uma mensagem clara ao universo. Eu recebi, estou completo, reconheço a abundância, e o universo, que sempre responde à sua vibração dominante, te devolve mais razões para ser grato. É um círculo virtuoso. Quanto mais você é grato, mais você atrai coisas dignas de gratidão. Quanto mais você se sente amado, mais você atrai amor. Quanto mais você vibra na alegria, mais a vida te dá razões para se alegrar. Mas atenção, não se trata de gratidão forçada ou superficial. Trata-se de um sentimento autêntico, profundo, que emana do seu coração. Seu coração, aliás, é muito mais do que uma bomba biológica. Pesquisas revelaram que o coração possui seu próprio sistema nervoso, com cerca de 40.000 neurônios. Ele pensa, ele sente, ele se comunica com seu cérebro, mais fascinante ainda. O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Ele se estende a vários metros ao seu redor. Isso significa que seu coração envia constantemente sinais energéticos que afetam seu ambiente. Quando você está em um estado de coerência cardíaca, quando seu coração e sua mente estão alinhados em uma emoção positiva, você emite uma frequência harmoniosa que influencia não apenas seu próprio bem-estar, mas também o das pessoas ao seu redor. Você já notou como certas pessoas, simplesmente por sua presença, mudam a atmosfera de um ambiente? Como certos seres irradiam uma paz que acalma imediatamente aqueles que o cercam? Isso não é mágica no sentido fantástico. É o resultado de um estado interior coerente que se expressa através do campo energético do coração. O amor é a frequência mais elevada que você pode emitir. Não o amor romântico ou possessivo, mas o amor incondicional. Essa aceitação profunda, essa benevolência fundamental em relação à própria vida. Quando você se conecta a essa frequência, quando você permite que o amor circule livremente em você, você se torna um ímã para os milagres. Pois o amor dissolve as resistências, abre as portas, harmoniza as energias discordantes, as emoções negativas, medo, raiva, tristeza, não são suas inimigas. Elas são mensageiras. Elas vêm te sinalizar que há uma discrepância entre o que você vive e o que sua alma deseja viver. O problema não é sentir essas emoções. O problema começa quando você se identifica com elas, quando você as alimenta, quando faz dela sua identidade. Estou deprimido. É muito diferente de estou atravessando uma depressão. No primeiro caso,
você se confunde com o estado emocional. No segundo, você reconhece que é uma passagem, uma experiência temporária. Essa distinção é crucial. Ela permite que você permaneça testemunha das suas emoções em vez de sua vítima. E dessa posição de testemunha, você pode escolher como responder. Aprender a linguagem das emoções é aprender a navegar conscientemente no oceano da existência. É tornar-se o capitão do seu navio interior, capaz de dirigir sua vela segundo o vento que você escolhe acolher. Suas emoções são seu poder criador em ação. Use-as sabiamente, e você verá sua vida se transformar de maneiras que sua mente racional nunca poderia ter concebido. Capítulo 4. A arte da visualização criadora. Tudo o que existe no mundo material primeiro existiu na imaginação de alguém. A cadeira em que você está sentado, o prédio em que você vive, o telefone que você usa, tudo isso nasceu de uma visão interior antes de tomar forma física. A imaginação não é uma fuga da realidade, é a oficina onde se forja a realidade futura. Mas há uma diferença fundamental entre sonhar acordado e visualizar conscientemente. O sonho passivo é agradável, mas improdutivo. A visualização criadora é um ato de poder. Aqui está como funciona a visualização criadora. Você cria em sua mente uma imagem precisa do que deseja manifestar. Não em termos vagos, mas com detalhes concretos. Você a vê, você a sente, você a vive mentalmente com todos os seus sentidos. O que exatamente você vê? Que sons você escuta? Que sensações físicas você experimenta? Que odores você percebe? Quanto mais sua visualização é rica em detalhes sensoriais, mais ela se torna real para seu cérebro. E aqui está o ponto crucial. Seu cérebro não faz diferença entre uma experiência vivida e uma experiência intensamente imaginada. As mesmas zonas neuronais se ativam, as mesmas redes se constroem. É por isso que os esportistas de alto nível passam tanto tempo visualizando suas performances quanto treinando fisicamente. Um jogador de basquete que visualiza lances livres melhora estatisticamente sua precisão, mesmo sem tocar uma bola. Se isso funciona para o esporte, por que não funcionaria para todos os aspectos da sua vida? Você pode visualizar a saúde que deseja, o relacionamento que quer viver, o sucesso profissional que ambiciona. Mas, e isso é essencial, você deve fazer isso corretamente. Primeira regra: visualize no presente, não no futuro. Não se veja obtendo o que deseja um dia. Veja-se já em posse desse desejo. Agora, sinta a gratidão de já ter. Essa nuance faz toda a diferença. Quando você projeta seu desejo no futuro, você mantém uma distância entre você e ele. Você afirma de certa forma: ainda não o tenho. E o universo responde perpetuando essa ausência. Mas quando você visualiza como se já estivesse cumprido, quando você sente a alegria da realização, você muda sua frequência vibratória. Você se torna aquele que já recebeu, e dessa posição, a manifestação se torna natural. Segunda regra: adicione emoção. Uma imagem mental fria e desapegada não tem muito poder. É a emoção que carrega a imagem de energia criadora. Sinta profundamente o que você sentiria se seu desejo estivesse realizado. Deixe essa emoção invadir todo o seu ser. É essa carga emocional que imprime sua visualização no campo quântico das possibilidades. Terceira regra: pratique regularmente. Uma visualização ocasional produz resultados ocasionais, mas uma prática diária, mesmo breve, cria uma acumulação de poder que acaba movendo montanhas. Idealmente, visualize 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Esses momentos de transição entre vigília e sono são estados de consciência modificados onde sua mente é mais receptiva, mais maleável. Quarta regra: solte o controle sobre o como. Sua tarefa é definir claramente o que você quer e por que você o quer. Mas você não precisa compreender ou controlar como isso vai se manifestar. O universo tem meios infinitamente mais criativos do que sua mente limitada. Quando você tenta controlar tudo, você bloqueia possibilidades que nem sequer tinha considerado. Visualize, sinta, depois confie. Haja sobre as oportunidades que se apresentam, mas sem forçar, sem se obstinar.
Há uma dança sutil entre fazer e permitir, entre esforço e deixar fluir. Alguns ensinamentos espirituais insistem apenas no deixar fluir e na confiança passiva. Outros enfatizam a ação e o esforço. A verdade está no equilíbrio dos dois. Você deve visualizar e agir, sonhar e trabalhar, acreditar e construir. Existem testemunhos extraordinários de pessoas que usaram a visualização para realizar o que outros consideravam impossível. Atletas que superaram lesões irreversíveis, empreendedores que construíram impérios do nada, doentes que se curaram contra todo prognóstico médico. Seu segredo? Eles viram seu sucesso antes que ele se manifestasse. Eles sentiram sua cura antes que ela fosse medicamente confirmada. Eles viveram sua vitória em sua imaginação com tal intensidade que ela se tornou inevitável na realidade física. Você possui exatamente o mesmo poder. A única questão é: você vai usá-lo conscientemente ou vai continuar criando por padrão, deixando seus medos e dúvidas esculpirem seu futuro? A imaginação é o pincel com o qual você pinta sua vida. O que você escolhe criar na tela da sua existência? Capítulo 5. O paradoxo da fé. Existe um mistério no coração da manifestação, uma aparente contradição que os místicos de todas as tradições identificaram. Para receber, você deve primeiro dar. Para ter, você deve primeiro ser. Essa ideia confunde a mente racional. Como posso ser abundante antes de ter abundância? Como posso ser amado antes de encontrar o amor? Como posso ser confiante antes de ter razões para confiar? É o paradoxo da fé. E compreender esse paradoxo é deter a chave dos milagres. Observe como funciona a maioria das pessoas. Elas esperam ver antes de acreditar. Elas querem provas antes de confiar. Elas exigem garantias antes de se comprometer. Essa lógica parece razoável, mas ela é exatamente invertida em relação ao funcionamento do universo. O universo não responde aos seus pedidos. Ele responde à sua vibração. Ele não reage ao que você diz querer, mas ao que você emite energeticamente. Se você espera ser rico para se sentir abundante, você emite a energia da falta, e a falta atrai falta. Se você espera encontrar o amor para se sentir amável, você vibra na frequência do amor não recebido, e essa frequência perpetua a situação de ausência. O segredo é inverter o processo. Você deve primeiro tornar-se vibratoriamente o que quer atrair. Você deve encarnar o estado final antes que ele se manifeste fisicamente. Como fazer? Agindo como se, não mentindo para si mesmo ou negando sua situação atual, mas adotando conscientemente o estado de espírito, as emoções e os comportamentos da pessoa que você seria se seu desejo já estivesse realizado. Se você quer abundância, comece a se sentir abundante com o que já tem. Seja generoso. Celebre a prosperidade dos outros. Fale e haja como alguém que vive na abundância, mesmo se sua conta bancária diz outra coisa. Isso não é positividade tóxica, é alinhamento vibratório estratégico. Se você quer amor, comece amando a si mesmo. Trate-se com a ternura que gostaria de receber. Crie beleza na sua vida. Cuide de si como cuidaria de alguém que ama profundamente. Fazendo isso, você muda sua frequência. Você para de emitir o sinal "falta-me amor" para emitir o sinal "sou amado, sou amor". E o universo, que é um espelho perfeito das suas vibrações interiores, começa a refletir essa nova frequência sob forma de circunstâncias e oportunidades. A fé verdadeira não é uma crença cega. É uma certeza interior que precede a manifestação exterior. É saber antes de ver. É estar certo antes de ter a prova. Essa fé não vem da esperança ou do desejo. Ela vem de uma conexão profunda com a dimensão invisível da realidade. Esse campo de potencialidades infinitas, onde tudo já existe em forma de possibilidade pura. Quando você se conecta a esse campo, alguns o chamam de campo quântico, outros de consciência universal, outros ainda do divino. Você acessa um conhecimento que transcende a lógica. Você sabe que o que deseja já está lá, esperando simplesmente as condições vibratórias apropriadas para se materializar na sua realidade tridimensional. Essa certeza transforma tudo. Ela te libera da ansiedade do quando e do como.
Ela permite que você avance com confiança, mesmo sem ver o caminho completo diante de você. É como dirigir à noite. Seus faróis iluminam apenas alguns metros à sua frente. E, no entanto, você confia que a estrada continua além do que você vê. Você avança por etapas, guiado pela luz disponível, sabendo que mais luz aparecerá conforme você avança. A fé funciona exatamente assim. Você não precisa ver toda a estrada. Você deve simplesmente confiar no próximo passo iluminado pela sua luz interior. Há uma história zen que ilustra perfeitamente esse paradoxo. Um mestre pergunta a seu aluno: se você quer que os pássaros cantem, deve primeiro construir um ninho para eles. O aluno responde: sim, eles precisarão de um lugar para pousar. O mestre sorri. Construa então o ninho no seu coração. Torne-se o espaço onde os pássaros querem cantar. E o canto virá naturalmente. Torne-se o espaço vibratório que acolhe naturalmente o que você deseja. Crie em você as condições interiores que correspondem à sua visão. E a manifestação seguirá, tão naturalmente quanto a primavera segue o inverno. O paradoxo se resolve assim. Você não finge ter o que não tem. Você se alinha vibratoriamente com o que está se tornando. Você antecipa a realidade física pelo seu estado de consciência. E nesse espaço entre o que é e o que está chegando, nessa tensão criativa entre o presente e o futuro desejado, encontra-se o poder de transformar o invisível em visível. Capítulo 6. As sincronicidades. Quando o universo fala com você, você já pensou em alguém que não via há anos, para receber seu telefonema algumas horas depois? Você já procurou desesperadamente uma resposta, para encontrar, por acaso, um livro que contém exatamente a informação que precisava? Essas coincidências significativas não são simples acidentes estatísticos, são sincronicidades. Momentos em que o mundo invisível se manifesta no mundo visível para te mostrar que você está no caminho certo. Carl Jung, o psicólogo suíço, foi o primeiro a estudar cientificamente esse fenômeno. Ele descobriu que as sincronicidades aumentam consideravelmente quando uma pessoa está em um estado de transformação profunda, quando ela está alinhada com seu caminho de alma. As sincronicidades são a linguagem do universo. Elas são a forma como a consciência universal se comunica com sua consciência individual. Mas aqui está o que poucas pessoas compreendem. As sincronicidades não são apenas sinais passivos que você observa. Elas são portas que você pode ativar, pontes que você pode atravessar para acelerar sua manifestação. Como? Tornando-se mais consciente, mais presente, mais atento aos sinais sutis que te cercam. Quando você vive em um estado de presença desperta, você começa a notar padrões, conexões, mensagens que sua mente distraída teria perdido. Esse número que se repete constantemente. Esse nome que aparece em 3 contextos diferentes em um dia. Essa música que toca exatamente no momento em que você pensa em uma situação específica. Nada disso é aleatório. O universo orquestra constantemente sincronicidades para te guiar, te confirmar, te redirecionar. Mas há uma condição. Você deve ser receptivo. Você deve desacelerar o suficiente para perceber os sussurros da vida. Nosso mundo moderno, com seu ritmo frenético e sua superestimulação constante, nos desconecta dessa sensibilidade sutil. Vivemos tanto nas nossas cabeças, tão preocupados com nossos pensamentos, que perdemos os sinais que o universo nos envia continuamente. A prática da presença consciente, simplesmente estar lá, atento, aberto, é essencial para ativar o fluxo das sincronicidades na sua vida. Quanto mais você está alinhado com sua autenticidade, mais as sincronicidades se multiplicam. É como se o universo validasse suas escolhas, confirmando: sim, é isso. Continue nessa direção. Inversamente, quando você está na resistência, na dúvida, na luta contra o que é, as sincronicidades se tornam raras. O fluxo parece bloqueado. Isso não significa que você está abandonado ou que está fazendo algo errado. Isso simplesmente te convida a voltar ao alinhamento, a reencontrar seu centro, a se reconectar com sua intenção profunda. Existem diferentes tipos de sincronicidades. Algumas são suaves, quase imperceptíveis. Uma pena que cai aos seus pés no momento em que você pensa em alguém que faleceu. Outras são espetaculares. Uma série de eventos impossíveis
que se desenrolam perfeitamente para te conduzir exatamente onde você deve estar. Aprenda a manter um diário de sincronicidades. Anote cada coincidência significativa, cada acaso que te faz levantar uma sobrancelha. Com o tempo, você começará a ver padrões, a compreender a linguagem única pela qual o universo fala com você. Pois sim, o universo tem uma linguagem única com cada um de nós. Suas sincronicidades pessoais podem ser diferentes das de outra pessoa. Alguns recebem mensagens através de animais, outros através de números, outros ainda através de letras de músicas. Não há regra universal. Há apenas seu diálogo pessoal com a vida. Uma coisa fascinante acontece quando você começa a reconhecer e honrar as sincronicidades. Elas aumentam. É como se o universo dissesse: "Ah, você está finalmente escutando. Deixe-me falar mais com você." Sua vida se torna então uma dança mágica, onde você é ao mesmo tempo o dançarino e a dança, co-criando com a inteligência universal. As sincronicidades também te mostram que você nunca está realmente sozinho, que mesmo nos seus momentos mais sombrios, quando você se sente isolado e perdido, uma mão invisível te guia. Sinais aparecem para te lembrar que você faz parte de um todo maior. Essa tomada de consciência muda fundamentalmente seu relacionamento com a vida. Você para de se ver como um indivíduo separado lutando em um universo indiferente. Você se reconhece como uma expressão única da consciência universal, apoiado, guiado, amado, e dessa recognição, os milagres param de ser exceções. Eles se tornam o funcionamento natural de uma vida alinhada. Capítulo 7. Além do corpo, a dimensão intemporal. Quem você é realmente? Se você retira todas as camadas da sua identidade condicionada, seu nome, sua história, seu corpo, seus pensamentos, o que resta? Essa questão, colocada pelos sábios há milênios, aponta para uma verdade vertiginosa. Você não é esse corpo temporário que envelhece e morrerá. Você é a consciência que o habita. E essa consciência é eterna. Experiências de quase morte, relatadas por milhares de pessoas em todo o mundo, confirmam essa intuição antiga. Pessoas clinicamente mortas, sem atividade cerebral detectável, viveram experiências conscientes extraordinariamente coerentes. Elas descrevem ter deixado seu corpo, observado a cena de reanimação do teto, atravessado um túnel em direção a uma luz acolhedora, encontrado seres de luz, revisto sua vida inteira em um flash panorâmico. Esses testemunhos não podem ser simplesmente descartados como alucinações. Muitas dessas pessoas relataram detalhes precisos sobre o que aconteceu enquanto estavam mortas, conversas específicas, ações dos médicos, objetos no ambiente, que foram depois verificados como exatos. Como uma consciência poderia perceber eventos físicos quando o cérebro está desligado? A única explicação lógica é que a consciência não é produzida pelo cérebro. O cérebro é antes um receptor, um filtro que permite à consciência infinita se expressar através de um ponto de vista individual. Quando o receptor para, a consciência não desaparece. Ela simplesmente se libera de suas limitações temporárias. Essa compreensão transforma radicalmente seu relacionamento com a vida e a morte. Você para de viver no medo existencial que fundamenta tanta ansiedade humana. Você reconhece que sua essência verdadeira é indestrutível. Isso não significa negligenciar seu corpo ou sua vida presente. Ao contrário, isso permite que você viva mais plenamente, sabendo que você não tem nada a perder ultimamente. Um corpo se deteriorará, situações mudarão, relacionamentos evoluirão, mas a testemunha de tudo isso, sua consciência pura, permanece intacta, observando o fluxo impermanente da existência. Meditar sobre essa verdade não é um exercício filosófico abstrato. É uma prática que te libera da identificação excessiva com os aspectos transitórios da sua vida. Quando você se reconhece como consciência, em vez de corpo-mente, você adquire uma perspectiva mais vasta. Os problemas que pareciam esmagadores se relativizam. Os medos que te paralisavam perdem sua força. Essa mudança de perspectiva também ativa capacidades latentes. Pois se você não está limitado pelo seu corpo, então as limitações que você pensava serem absolutas se tornam subitamente negociáveis. Pessoas realizaram feitos físicos extraordinários
acessando estados de consciência modificados. Monges tibetanos que elevam sua temperatura corporal ao ponto de derreter a neve ao seu redor. Yogis que desaceleram seu metabolismo a níveis impossíveis segundo a medicina. Essas capacidades não são reservadas a alguns eleitos. Elas simplesmente demonstram o potencial inerente da consciência humana quando ela não é mais limitada pelas crenças ordinárias sobre o que é possível. Você provavelmente não precisa desenvolver essas capacidades extremas, mas você certamente pode acessar mais potencial do que imagina atualmente. A cura espontânea, por exemplo, se torna muito menos misteriosa quando você compreende que sua consciência pode influenciar diretamente seu corpo no nível celular. Se a consciência sobrevive à morte física, se ela existe independentemente do corpo, então ela certamente pode modificar os processos biológicos durante a vida. É exatamente o que mostram as pesquisas sobre meditação. Os meditadores experientes podem conscientemente modificar sua pressão arterial, seu ritmo cardíaco, sua atividade imunológica, a expressão de seus genes. Eles não fazem nada de sobrenatural. Eles simplesmente acessam o poder natural da consciência sobre a matéria. Esse mesmo poder está acessível para você. Talvez não instantaneamente, talvez ainda não de maneira espetacular. Mas cada vez que você se reconecta à sua dimensão intemporal, você toca esse poder. A prática é simples. No meio do seu cotidiano, pare alguns instantes. Feche os olhos. E se pergunte: quem está consciente neste momento? Quem observa meus pensamentos? Essa simples investigação te traz de volta à sua natureza essencial, a essa presença consciente que precede todos os conteúdos da experiência. Nesse espaço de pura consciência, não há problema, não há falta, não há separação. Há apenas a plenitude do próprio ser. Desse lugar, tudo se torna possível, pois você não está mais identificado com o pequeno eu limitado que luta e duvida. Você se reconhece como a imensidão consciente ela mesma, jogando temporariamente o jogo da individualidade. Capítulo 8. Tornar-se uma antena receptiva. O universo te envia constantemente sinais, informações, orientações, mas na maioria das vezes, você não está sintonizado na frequência certa para recebê-los. É como ter um rádio que capta apenas as estações de medo, dúvida e limitação. Enquanto isso, as estações de possibilidade, inspiração e orientação emitem em frequências que você não capta. O problema não é que as informações não existem. É que seu receptor interno está mal ajustado. Como ajustar seu receptor? Elevando sua frequência vibratória, limpando as interferências que bloqueiam a recepção clara. As interferências mais comuns são estresse crônico, pensamentos obsessivos, emoções não digeridas, crenças limitantes, julgamentos constantes. Todas essas atividades mentais e emocionais criam ruído estático que abafa os sinais sutis da intuição e da orientação. O silêncio interior é essencial. Não um silêncio forçado onde você suprime seus pensamentos, mas um espaço de calma onde você observa seus pensamentos sem se perder neles. A meditação é a ferramenta mais poderosa para cultivar esse silêncio. Mas não apenas a meditação sentada. A meditação caminhando, trabalhando, comendo. Trazer presença consciente a cada momento da sua vida. Quando você desacelera, quando você cria espaço interior, algo notável acontece. Você começa a receber. Insights surgem subitamente. Soluções aparecem para problemas que você tinha parado de ruminar. Intuições te guiam para escolhas que sua mente racional nunca teria feito. Essa é a diferença entre forçar e permitir, entre empurrar e receber. Nossa cultura valoriza a ação, o esforço, o controle. E sim, a ação é necessária. Mas uma ação inspirada, que emerge de um espaço de receptividade, é infinitamente mais eficaz do que uma ação compulsiva nascida da ansiedade. Pense em um arco e flecha. Você deve primeiro puxar a corda para trás, criar esse espaço de recuo, antes de poder propulsionar a flecha para frente com força. Da mesma forma, você deve às vezes recuar na sua interioridade, se retirar do tumulto externo, para acumular a força necessária para uma ação poderosa. A intuição é seu GPS interior.
Ela sabe coisas que sua mente consciente ignora. Ela percebe padrões que sua lógica não pode detectar. Ela sente os caminhos que levam ao seu maior florescimento. Mas você deve aprender sua linguagem. A intuição não fala em palavras. Ela fala em sensações, pressentimentos, saber silencioso. Um sim intuitivo se sente expansivo, leve, vivo no seu corpo. Um não intuitivo se sente contraído, pesado, fechado. Aprenda a confiar nessas sensações, mesmo quando elas contradizem sua lógica. Frequentemente, a intuição vê mais longe do que a mente. Claro, há uma diferença entre intuição e impulso emocional. O impulso é reativo, caótico, baseado no medo ou desejo imediato. A intuição é calma, clara, alinhada com seu bem mais profundo. Como distinguir? O impulso grita. A intuição sussurra. O impulso exige ação imediata. A intuição oferece orientação paciente. Tornar-se uma antena receptiva também exige limpar seu campo energético. As energias densas, ressentimento, culpa, arrependimento, criam bloqueios que impedem a circulação livre de informação. O perdão é um poderoso limpador energético. Não para desculpar o que aconteceu, mas para te liberar do peso que bloqueia seu canal. Da mesma forma, expressar sua gratidão regularmente eleva sua frequência e te torna mais receptivo às bênçãos que circulam constantemente ao seu redor. Sua conexão com a natureza também desempenha um papel crucial. A natureza vibra em frequências harmoniosas que recalibram naturalmente seu sistema energético. Passe tempo ao ar livre. Caminhe descalço na grama. Sente-se perto de uma árvore. Observe a água fluir. Essas experiências simples reiniciam seu receptor interno. Quanto mais você se torna uma antena clara e sintonizada, mais você nota que a vida se torna fluida. As pessoas certas aparecem no momento certo. As oportunidades se abrem sem esforço. As soluções emergem naturalmente. Isso não é mágica no sentido fantástico. É simplesmente o alinhamento natural que ocorre quando você para de bloquear o fluxo da vida com suas resistências mentais. Você se torna então um canal para a inteligência universal. E essa inteligência, infinitamente mais vasta do que sua pequena mente, sabe exatamente como orquestrar sua vida para seu maior florescimento. Capítulo 9. A alquimia da transformação. A alquimia medieval buscava transformar chumbo em ouro, mas os verdadeiros alquimistas sabiam que era uma metáfora. A verdadeira alquimia consiste em transformar a consciência ordinária em consciência iluminada. Você é seu próprio laboratório alquímico. E a transformação que você pode operar em si mesmo é o verdadeiro milagre. Essa transformação não se faz por adição, mas por subtração. Não se tornando mais, mas revelando o que sempre foi, sob as camadas de condicionamento, sob as feridas e os medos, sob as máscaras e os papéis, reside sua essência pura, luminosa, poderosa, completa. O trabalho alquímico consiste em dissolver tudo o que obscurece essa essência. Como? Pela própria consciência. A consciência é o fogo alquímico que transmuta tudo o que toca. Quando você traz consciência a um medo, esse medo começa a se dissolver. Quando você ilumina uma crença limitante com a luz da atenção, essa crença perde seu poder. A maioria das pessoas tenta combater suas sombras, suprimir seus aspectos indesejáveis. Mas o que é resistido persiste. O que é rejeitado se intensifica. A abordagem alquímica é diferente. Você acolhe tudo o que se apresenta em você. Você observa sem julgar. Você permite sem se perder. Essa aceitação radical de todo o seu ser, luz e sombra, força e fraqueza, beleza e caos, cria o cadinho onde a transformação pode ocorrer. Carl Jung falava da integração da sombra. Todos esses aspectos de si mesmo que você reprimiu, negou, rejeitou no inconsciente, essas partes de você que julga inaceitáveis. Enquanto permanecem na sombra, elas sabotam seus esforços conscientes. Elas criam padrões repetitivos, autossabotagens inexplicadas. Mas quando você as traz à luz, quando as acolhe com compaixão, algo mágico acontece. Elas se transformam. A raiva reprimida, uma vez reconhecida e acolhida,
pode se tornar força vital e paixão. O medo escondido, uma vez abraçado, pode se tornar prudência sábia e sensibilidade. A tristeza negada, uma vez honrada, pode se tornar profundidade e compaixão. Nada em você precisa ser eliminado. Tudo é energia esperando para ser transformada, integrada, colocada a serviço da sua evolução. Essa é a verdadeira alquimia. A transformação das energias brutas em ouro espiritual. Essa transformação não é instantânea. É um processo, às vezes lento, frequentemente desconfortável. Você deve estar pronto para atravessar o caos antes de alcançar a ordem superior. Os alquimistas falavam da fase de Nigredo, a escuridão, onde tudo parece se dissolver, se desintegrar. É o momento em que suas antigas estruturas desmoronam, onde você perde seus pontos de referência familiares. Essa fase é necessária. Você não pode construir o novo sobre o antigo sem primeiro desconstruir o que não te serve mais. Se você está atravessando tal fase na sua vida neste momento, onde tudo parece incerto, onde você não sabe mais quem é, onde suas antigas certezas evaporam, saiba que você está no cadinho alquímico. Não resista a esse processo. Confie nele. Algo novo, mais autêntico, mais alinhado com sua essência está nascendo. Depois do nigredo vem o albedo, o branqueamento, a clarificação. Os contornos do seu novo eu começam a emergir. Você vê mais claro sobre quem você é e o que você realmente quer. E finalmente vem o rubedo, o avermelhamento, a encarnação. Sua nova consciência desce para seu corpo, para sua vida cotidiana. Você se torna a expressão viva da sua transformação. Essa alquimia pessoal não se faz em isolamento. Você precisa de fogo, e esse fogo vem frequentemente das fricções da vida, os desafios, os relacionamentos difíceis, as situações que te empurram para fora da sua zona de conforto. Não amaldiçoe essas dificuldades. Elas são suas iniciações alquímicas. Cada desafio é uma oportunidade de transmutar uma parte do seu chumbo em ouro. A questão nunca é, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que essa situação vem transformar em mim. Dessa perspectiva, nada é um obstáculo. Tudo é matéria-prima para sua transformação. E aqui está o segredo final da alquimia espiritual. Quanto mais você se transforma, mais você transforma o mundo ao seu redor. Sua vibração elevada eleva as vibrações daqueles que você encontra. Você se torna um agente de transformação, um catalisador de despertar para os outros. Não pelo que você diz ou faz especificamente, mas simplesmente por quem você se tornou. É assim que os milagres se propagam. Uma consciência transformada transforma outras, criando ondas concêntricas de mudança que se estendem muito além do que você pode perceber. Conclusão. Sua fábrica pessoal de milagres. Chegamos ao final desta jornada pelos territórios invisíveis do seu poder criador. Se você devesse reter uma única verdade de tudo o que exploramos, que seja esta: você é muito mais do que acredita, infinitamente mais. Você não é um corpo separado, isolado, lutando em um universo indiferente. Você é uma expressão única da própria consciência universal, dotada do poder de criar, transformar, manifestar. Esse poder não é algo a adquirir. Ele já está lá, esperando simplesmente que você o reconheça e o ative conscientemente. Os milagres dos quais você foi testemunha ou dos quais ouviu falar não são exceções misteriosas às leis naturais. São demonstrações de leis mais profundas, as leis que regem a interação entre a consciência e a matéria. Essas leis estão disponíveis para você, agora, hoje. Você não precisa ser perfeito para começar. Você não precisa entender tudo. Você deve simplesmente dar o primeiro passo. Esse primeiro passo poderia ser tão simples quanto decidir, neste instante, ver-se diferentemente, não mais como vítima das circunstâncias, mas como o criador consciente da sua experiência. Esse primeiro passo poderia ser escolher uma emoção elevada, gratidão, amor, paz, e cultivá-la deliberadamente, independentemente de suas circunstâncias atuais. Esse primeiro passo poderia ser visualizar, com clareza e emoção, o que você deseja manifestar e fazê-lo diariamente pelas próximas semanas.
Esse primeiro passo poderia ser tornar-se mais atento às sincronicidades, aos sinais, aos sussurros da sua intuição. Qualquer que seja o primeiro passo que você escolher, faça-o com intenção, faça-o com fé. Faça-o sabendo que você está ativando um processo que vai muito além do que sua mente pode conceber. E então observe, não com impaciência ou dúvida, mas com curiosidade benevolente, como sua vida começa a mudar, que oportunidades emergem, que pessoas aparecem. Mantenha um diário das suas observações. Anote os pequenos milagres, as sincronicidades, os momentos em que você sente essa conexão com algo maior. Com o tempo, você verá que o que parecia excepcional se torna cada vez mais comum. A magia para de ser a exceção para se tornar seu modo de vida natural. Pois a verdade é que a própria vida é um milagre permanente. Cada respiração, cada batida do coração, cada momento de consciência, você simplesmente esqueceu de ver. Lá assim, condicionado por uma visão materialista e limitada da existência. Mas agora você sabe. Você tocou essa verdade mais vasta. Você vislumbrou as possibilidades infinitas que te habitam. Resta apenas viver a partir desse conhecimento. Encarnar essa consciência expandida em cada momento do seu cotidiano. Você é a sua própria fábrica de milagres. Não precisa esperar uma intervenção divina externa. Não precisa procurar um salvador. A divindade que você busca, o poder que você deseja, a sabedoria que você cobiça, tudo isso já está em você. Desperte-o, alimente-o, expresse-o e veja sua vida se transformar de maneiras que sua imaginação atual nem sequer pode conceber. O mundo precisa dos seus milagres. Ele precisa que você se levante no seu poder, que reconheça sua luz, que expresse seu dom único. Então vá, crie, ouse, torne-se quem você realmente está destinado a ser. O universo conspira a seu favor. Ele te espera. Ele celebra cada passo que você dá em direção ao seu despertar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Que cada dia te traga uma nova descoberta do seu poder infinito. Que seus sonhos se tornem realidade. Que seus milagres se multipliquem. Que sua luz ilumine o mundo, pois essa é sua verdadeira natureza. Esse é seu destino. Desperte. Lembre-se. Crie. O milagre é você.